importância da música na autorregulação do nervo vago. Nervo vago é algo mais recente que o destaque que tem sido dado a ele pelo avanço, né, científico tem sido muito grande. Mas, na realidade, quando a gente diz que está em todo o corpo, porque ele passeia, né? Vago porque ele vagueia. Ele sai visitando desde os nossos órgãos, nossos músculos, nossas células, todo o nosso corpo. Então, é algo de um psiquismo que é muito presente e atuante. É saúde, gente. Nervo vago é saúde. É algo que nos conduz inconscientemente. A gente só sabe quando está bem ou não está bem, né? Quando alguma coisa, você diz, não, tem alguma coisa acontecendo. E aí você pode ter certeza que já é a sinalização do nervo vago. Abre a próxima. Então, a música, segundo Beethoven, é o pressentimento das coisas celestiais. Veja, né, a música como algo que vem, né, dos deuses, porque são as musas, né? E música é muse, no sentido literal da palavra, ou as inspiradoras da música. Pode passar. Então, o pressentimento das coisas celestiais, a música como algo muito forte, e veja como o Rolando Toro coloca, né? Que a música é a via régia através da qual a consciência se transforma com a vivência e a vivência retorna à consciência. A identificação musical é um fenômeno que nos permite acessar a unidade corpo e alma, o corpo psicossomático, a filiação visceral das linguagens. Quer dizer, é um contínuo, né? Ele coloca a gente em contato direto com as linguagens mais profundas, né? Os nossos instintos, os nossos sentimentos, as nossas imagens, né? É algo fabuloso, porque é essa percepção musical, não é só um ato auditivo, não é só escutar a música. A música se escuta com todo o corpo. Não sei se quer, o ouvido é o nosso corpo que sente ela se manifestando em cada órgão, em cada parte do corpo. Não é maravilhoso? Né? É essa força, né? Porque, na realidade, né, o melhor com todos os sentidos corporais, ou seja, células, órgãos, músculo, tudo está em ressonância com a música. E esses efeitos, né, geram um fenômeno de nutrição para o corpo, a alma, né, o espírito, o nome que a gente queira dar a essas sensações, a essas percepções. Em outras palavras, ela influi nos portais das respostas hipotalâmicas. É por isso que ela tem uma atuação direta sobre o sistema neurovagal. Ela vai estimular o hipotálamo e o sistema endócrino, né, a parte imunológica, tudo mais. Então, os benefícios são muitos. Mas veja o que é que Rolando faz, né? Ele vai direto para as emoções nessa autorregulação, que é o contato, né? O encontro com as pessoas, a presença, o que muda, né? O que traz, né? São passos importantíssimos para a integração, essa presença.
E olha que a presença é percebida por todo mundo. Não é? Quando a pessoa está bem, quando a pessoa não está bem, você percebe através do olhar, você percebe através do contato, da maneira como ela se move. Viu quantas linguagens estão aí? E é nesse processo de sincronia com a música que os nossos corpos se ajustam à pulsação, né, do ritmo, né, da melodia, da harmonia, que são componentes da música. Então, a música evoca padrões de resposta, padrões organizados de resposta. É o aprendizado. Pois bem, e touro tem uma coisa, né? Quando ele mergulha nessa linguagem da música de uma forma muito especial. O nosso querido touro falava do sistema neurovagal sem saber. Que coisa interessante. Pode ir para o próximo. Ele já falava disso. É esse sistema autônomo do simpático e parasimpático, não é? O simpático, quando se começa estimulando o grupo pela vitalidade, né? Pela energia, nós estamos estimulando também, né? Esses aspectos da parte cardiológica, da parte respiratória. Veja que a linha da vitalidade se conecta com os índices de saúde. Tá? Então, há um momento que a gente ativa o grupo. Aí eu nessa imagem que é produzida por IA, ele mostra um acelerador, ou seja, ativação, né? Quando a gente vai estimulando esse movimento até um ponto que a pessoa está desperta, conectada, atenta, respirando, né? Invocando a alegria nos seus movimentos, entusiasmada, procurando encontrar as pessoas. E veja como é importante a presença do outro. A gente sente falta quando alguém não consegue ir naquele dia e na semana seguinte, nossa, você tem tanto tempo que não aparece. Foi só um dia que ele faltou na semana anterior, mas é percebido como ausência ou como falta, né? É onde a gente sente que o outro faz falta, e especialmente se você se conecta e se vincula. Daí a importância, né, do presente. Mas o presente é um estado, né, de energia, de atuação, de vínculo, de conexão. Está presente, né? Está inteiro, né? Está ali se percebendo e percebendo o outro e percebendo o seu entorno, né? Percebendo a vida. Então, nesse caso, né, essa ativação é fundamental no nosso trabalho. Ativou o grupo, você pode seguir depois, né, para um movimento mais criativo, expressivo, para depois então começar a regular esse ritmo. É aí então que você vai aos pouquinhos pisando no freio, quando o acelerador vai tirando o pé do acelerador, vai pisando devagar. Por isso a importância da progressividade, né? Aí a autorregulação do nervo vago vai se dando assim. E ele tem essa função de nos autorregular. Você vê os comentários de que eu estou muito estressado, né? Eu estou muito ansioso, né? Estou muito sem energia. Você vê várias metáforas para falar do bem-estar. E é justamente isso. Essa balança simpática e parasimpática está acusando,
uma desregulação. Então, nós precisamos nos autorregular. Então, o que é que eu faço para ficar bem? Como eu me vinculo com as pessoas? Como eu me relaciono com as pessoas mais próximas? Por que é importante conversar? Por que é importante se comunicar? Por que é importante estarmos juntos? Porque nós estamos falando de algo que o nervo vago está incluído, que é a parte social. A maneira como você consegue se expressar para o mundo, né, para a vida. Então, essa pulsação entre atenção e estimulação e atenção e repouso, né? Relaxamento. A partir do momento que eu começo a fazer a curva da sessão e vou diminuindo o ritmo e vou proporcionando que o meu organismo se renove. A renovação orgânica se dá nisso. A curva de uma sessão se dá aí no parasimpático. E a importância do parasimpático é enorme. E o sistema neurovagal atua de uma forma especialíssima quando nós estamos ativando o parasimpático. Por isso que se fala nessa autorregulação como uma regulação neurovagal. Viu como é que ele nos ajuda? De várias formas, né? Ele vai sinalizando e vai procurando nos trazer de volta para uma condição saudável. Ou vai mostrando que alguma coisa está meio fora, né, da curva. Eu estou me cansando muito, né? Eu estou inquieto, o sono não está bom, né? A disposição não está boa. Tudo isso são sinalizações do nervo vago. Podemos ir para o próximo. Então, o principal estímulo é o ramo, né, neuroventral, né, essa parte relacionada com a nossa segurança interna. Quando a gente está bem, a gente está seguro, está tranquilo, está presente, né? Esse é um dos primeiros coisas que a música atua sobre o nervo vago. Agora imagine a música somada ao contato, não é? E ao movimento. Imagine o que é isso. Então, o Rolando ele não tinha ainda essas informações sobre o sistema, né, vagal, mas ele vai ver isso, vai aparecer na década de 90, lá de 95 em diante. Me parece que o Porges traz a teoria vagal, né? É o Porges quem traz isso. E é muito recente, veja, foi em 95, 96, por aí. E agora as terapias, de uma forma geral, estão se apropriando de uma forma muito forte desse conhecimento. Por quê? Porque o sistema neurovagal vai regular inúmeras funções que são fundamentais para a saúde. Sim, podemos passar o slide. E falando de biodança, tem aí, né, o simpático e o parasimpático. Nós estamos falando não só do sistema nervoso, né, autônomo, né, periférico, mas estamos falando de algo do que o neurovagal é ventral, que tem uma conexão direta com o estado de segurança interno. Como eu me sinto seguro, como eu me sinto bem, como eu estou presente, como eu me coloco para os meus semelhantes, né? Como eu me faço.
vincular, conectar com o outro. E você pensa que é simples o vínculo? Claro que não. Vincular-se é algo muito mais profundo. Conectar-se é algo muito mais profundo. Muitas vezes eu penso que eu estou conectado ou que eu me vinculei. E aí vou ter atitudes que não são louváveis. Entre aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, né? Eu penso exatamente o que eu sinto, eu vivo exatamente o que eu penso, estou em coerência com a minha maneira de ser, né? Pensar, sentir e agir, tudo isso vai estar conectado com essas funções. Veja que o simpático é, olha, olhar, os olhos abertos. Quando você percebe que o colega não consegue fechar os olhos, é porque a vigilância está muito grande, o controle está muito grande. Ele resiste a se integrar e a se entregar, não se entrega. A ativação é muito forte. O coração e a respiração estão duplamente conectados. Qualquer problema da parte cardiorrespiratória, a gente sabe que é babado, né? Teve problema com relação aos brônquios também. Veja como é perigoso isso. Em relação ao fígado, né? Nossa capacidade de autorrenovação, a energia, né? Você tem energia ou você não sabe. Você gasta muita energia para controlar as coisas. Não se autorregula. E aí tem uma coisinha interessantíssima, que estão falando do pâncreas como uma inteligência a mais para o corpo, um cérebro a mais. Não só o coração é um cérebro, como o pâncreas também. Vê que coisa interessante? São muitos neurônios que estão no pâncreas e está voltado para a saúde e a autorregulação do corpo. O mesmo se fala do intestino. 70, 90% da serotonina é produzida pelo nosso intestino. Ou seja, o nosso visceral, ele sente e pensa e garante a segurança. Por que será? Não é importante? Vocês já ouviram a metáfora dizer, eu não gostei. Você vê uma pessoa, você não gostou, mas você nem sabe o que é que está impedindo de você se aproximar, né? Tem alguma coisa ali que você não consegue. Lembra alguém? Então veja quantas imagens vêm. Porque determinadas músicas também movem muita emoção, já outras não. E por que é tão fundamental na escolha, né, da música e por que Rolando deu tanta atenção e gastou muita energia para selecionar músicas que tivessem essa qualidade orgânica, ritmo, melodia, harmonia, a tonicidade da música, a capacidade dela proporcionar reações que fossem positivas para o organismo. Então, não é qualquer música. É uma música que tenha essa estrutura rítmica, melódica e harmônica. E tudo isso está no corpo. Nessa coerência entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz, né? A ação. E essa coerência é ser verdadeiro. E não é para provar para ninguém que você é verdadeiro. Seja verdadeiro para você mesmo. Seja coerente com o que você está fazendo, né?
se isso realmente lhe deixa feliz. E todo o sistema endócrino está aí, a parte adrenérgica, né, que está relacionada com a liberação da adrenalina, está nos rins, né, que são as suprarrenais, e a bexiga também, como a gente está secretando, né, os líquidos que precisam ser movidos pelo corpo. Então, se o olho direito, né, e a pupila dilatada mostra o quanto nós estamos vigilantes, também o olho e a pupila contraída mostra que nós relaxamos e estamos no movimento de repouso, entrega, confiança. E quem vai proporcionar essa segurança é o contato, é a ternura, é a presença, né? É isso que vai nos deixar bem, tranquilo. E o coração também repousa, né? Ele assim, acho que eu já posso dormir. Deixa eu dar aqui uma relaxada. A pressão arterial, que tinha sido um pouquinho ativada, né, no movimento simpático, no parasimpático, ela relaxa, se autorregula, os batimentos caem e diminui a vigilância. Os pulmões relaxam e aí vai haver uma outra outro modo de funcionar, né? Mais relaxado, sem a ansiedade, sem a angústia. O fígado vai adorar, porque ele vai promover justamente a digestão, né? Vai trabalhar sem a sobrecarga. E assim também os intestinos, os movimentos peristálticos, ó, vão estar maravilhosos. A bexiga também vai estar mais relaxada e provavelmente produzindo mais líquido, né? Da excreção, a urina. E a parte genital, né, também será beneficiada, porque a maior irrigação desses órgãos deixa mais à vontade, né? Mais seguro. Então, quando o Rolando traz essas questões, ele não tinha vinculado com o nervo vago, mas tinha tudo a ver. Tudo isso muito bem conectado. Porque nós estamos falando desse estado, né, de interno de autorregulação, né, na respiração, nos batimentos cardíacos e tudo mais. Então, a música, com o ritmo, né, com a fluidez, com a viveza, vai levar justamente, naturalmente, a gente a esse estado de profunda conexão. E isso vai ajudando na autorregulação. Então, o módulo tônus vagal é uma frequência, são frequências específicas, como tônus, né? Tônus mais forte, tônus mais médios, tônus mais leves. Tudo isso está sendo dentro dessa produção de adrenalina, noradrenalina e acetilcolina, que é a maior parte que se conecta ao sistema parasimpático, ou regular o organismo. Não é assim a proposta da biodança? Saúde, como, né, nos ajudar na autorrenovação, porque a biodança tem tanta resposta, justamente por isso, por trabalhar sobre o sistema neurovagal. Merece muito mais aprofundamento, muito mais estudo. Podemos ir para o próximo. Me monitore aí, Simone, quando tiver uma hora
de atuação. Então tá aí, ó. Não ela está fazendo meditação, mas a IA me deu essa imagem, né? Mas olha que cara linda, né? O, mostrando que essa ativação e relaxação, né? Que leva o sistema biodança a ativar, relaxar e voltar a ativar, e nós teríamos uma curva, ó, que vem, ó, e que volta, né? Sobre o organismo. É isso que vai atuar sobre a base psicossomática ou as doenças de civilização. Como é viver hoje? Como era viver há anos atrás? Né? Quem fez essa jornada aqui tem bastante tempo sabe que houve mudanças e mudanças muito grandes, para melhor e para pior, né? As duas coisas. Nós estamos mais atentos à saúde. Eu diria que nós temos mais recursos, né? Temos mais tecnologias, temos mais respostas para algumas dessas doenças do estilo de vida e que nos chama a atenção realmente por conta dessa hiperativação no mundo atual. Arthur Jorges falava das doenças de civilização. E naquele período, isso foi da década de 70, me parece, né? A biodança estava iniciando, né, seus processos, quando ele fala justamente de doenças do estilo de vida. Hoje, se comenta em torno de 35 mil doenças. Naquele período, ele investigou sobre 2.000 doenças, ou 2006, uma coisa dessa, onde 500 dessas doenças era comum aos animais, eram doenças de ordem genética e outras coisas mais. E 1.506 doenças eram do nosso estilo de vida, ou seja, a doença da civilização, da falta de comunicação, da falta de convivência, de coisas tóxicas, né, relacionado ao estilo de vida, à alimentação, a várias outras coisas. O que nós aprendemos? Nós estamos falando de um mundo novo? Estamos falando de um mundo novo, então nós precisamos entender como é esse mundo novo de que nós estamos falando. Um mundo novo de estresse? Que mundo novo é esse que nós estamos trazendo? De controle, de agressão? O que está acontecendo? A violência tem aumentado? Há confusão entre os gêneros, que tem trazido muito estresse? Homens que estão sendo contestados e não estão aceitando, né, as mudanças e estão ficando mais violentos ainda. Vale a pena a gente pensar o que acontece. Algo está meio fora da curva, é pouco para a gente falar assim. É mais do que fora da curva. Nós estamos falando de uma raiva explosiva, de algo que estava contido, põe aspas, porque a mulher acabava se submetendo. Mas é outro tempo. Elas precisam do espaço delas e precisam principalmente de serem respeitadas. Eu estou trazendo isso fora do tema, mas está dentro dessa realidade, desse mundo comprometido, né, com uma destruição da vida. Podemos olhar isso e normalizar, e esse reflexo está muito claro, né, especialmente nos mais jovens. Atitudes que você diz, meu Deus, eu nunca vi isso. Uma adolescente, uma criança com reações dessa natureza. Ou ameaçando o seu coleguinha, ou ameaçando outras pessoas, coisas assim. Então, de um comportamento altamente doentio. E isso
é para que a gente possa olhar para a gente. Olha para ver o que aconteceu entre os pais que nós tivemos, que tinham muito controle e exerciam, né, às vezes, uma educação rígida, mas amorosa, né, às vezes dissociativa, e o que nós estamos vivendo na ausência de limites, de muitas concessões, de desrespeito, de perda de vínculos, especialmente de bons hábitos e virtudes que são importantíssimas para esse ser humano seguir vivendo, né, e conectado com a vida, respeitando a vida em primeiro lugar, a nossa própria vida. Pode seguir adiante? Eu estou falando muito. Você vê o que é, né? Quem escuta e olha a importância da fala, a modulação de como nós falamos faz uma diferença enorme. Às vezes nós alteramos a voz e nem nos damos conta que estamos falando um pouco em um tom mais acima. E você imagina a importância de quem está conduzindo um grupo onde o som, a expressão é primordial. Então, como professores de biodança, a gente precisa realmente, né, de estar nessa conexão com o cuidado. O cuidado na forma como nós estamos trabalhando. Então, a fala é música também. Essa vibração da nossa laringe é som. A maneira como nós falamos, veja que quando o grupo está ativado, a gente fala com um pouco mais, né, de firmeza, uma boa pontuação, uma boa marcação e presença. Mas quando o grupo começa a entrar no processo, no modo de relaxação, saiu do modo de ativação, foi para o modo de relaxação, esse tom de voz ele é muito mais suave, é muito mais agradável, né? É aquele cuidado que a gente tem com as nossas crianças internas, porque nesse estado de entrega, e aí acende o modo segurança, mas a segurança é dos dois aspectos, tanto na ativação como também na relaxação, tanto no simpático como também no parasimpático. A mudança no tom de voz é que vai dar uma modulação e equilíbrio dentro do trabalho. Então, à medida que a gente vai relaxando, se entregando, a voz também vai estar pausando. As músicas fundamentais que são usadas para os exercícios específicos. Exercícios que vão estimular o sistema neurovagal. Veja, aonde nós temos cérebro direito, cérebro esquerdo e o cérebro, o terceiro cérebro, o cérebro repetível, como se fala, né, o tronco cerebral. Isto não quer dizer que ele seja menor que os outros. Ele é mais compactado. As ciências hoje sabem disso. Porque é um cérebro menor? Não. É um cérebro que tem mais densidade, né, que os outros, que é justamente os nossos instintos. Não só o sistema límbico, não só o neocórtex, mas também um cérebro primitivo que nos possibilita a autorregulação de várias funções, né? Esse núcleo do nervo vago, ele vai saindo daí, do cérebro para as conexões, tanto do lado direito como do lado esquerdo, né? E a partir dessa escuta, escuta silenciosa, essa escuta do nosso corpo, essa escuta do que nós estamos sendo induzidos pela música, porque a música é indutora de vivência, aumenta a nossa conexão. Por isso que ela é selecionada.
E há momentos do silêncio, de um silêncio para que a gente se conecte com o nosso interior de uma forma mais profunda. Pode passar. Então, todas essas coisas interligadas. Um corpo vivo, um corpo conectado, um corpo presente, um corpo saudável, um corpo desejado, um corpo que a gente cuida e que a gente ama. E ele só precisa disso, atenção, como uma criança. Só quero que olhem para mim. Eu só quero que me escutem. Eu só quero que me acolham, porque é algo muito íntimo e pessoal, íntimo e verdadeiro. É isso que é o nosso corpo. E como ele não está desconectado de nada, é um corpo em unidade com a vida. Um corpo que pensa, que sente e que vive. Podemos ir para a próxima. Então, em resumo, a autorregulação vagal, ela está voltada, né, não só dentro do convite da música, isso inclua também a sua voz na condução do processo, mas também traga segurança, porque o sistema neurovagal vai estimular a segurança. Essa convivência social, gente. Precisamos nos olhar, especialmente olhar para o outro, nos sentir acolhidos e sentir o nosso valor. Não podemos reconciliar-nos com o amor se não tivermos essa noção do amor por nós mesmos, que é uma autoaceitação. Como é que eu posso me reconciliar comigo? Se eu não puder olhar para a dor e acolher a minha dor, e acolher as diferenças, e acolher, né, essa jornada como foi, do jeito que foi, e acolher as gerações passadas, e incluir esse o modo mais forte. Eu preciso incluir e me incluir. Se eu não me incluo, se eu não me amo, fica difícil. Eu preciso me incluir, me aceitar do jeito que eu sou e como sou. Não há uma condição para eu amar. É se amar incondicionalmente. Por isso, o acolher vai para essa inclusão. Se a minha dificuldade é me incluir, eu vou ter dificuldade de incluir outros. Eu não vou me vincular, porque eu não aceito a partir de mim, né? O amor que eu tanto quero, há que começar em mim. Essa reconciliação afetiva começa em mim. E aí sim eu posso incluir os meus semelhantes de uma forma mais leve e amorosa. Mas não esse amor é, idealizado, é um amor maduro, um amor responsável, né? Um amor que se compromete, é um amor que inclui o outro, partindo da autoinclusão. Então, isso vai fazer a diferença. Dá segurança, em primeiro lugar,
porque eu vou me sentir mais inteiro. Sabe o que é presente? Por isso, a biodança trabalha com a presença. Quanto mais presente, mais saudável está. Quando você chega, as pessoas te notam. Aonde você chegar, as pessoas te veem. Porque você sabe acolher desde o olhar e ao contato, respeitando os limites, os seus e o limite dos outros. Não criar ideia de perfeição, estereotipias e coisas, não, porque isso tem que ser feito assim. Não, não tem nenhum modelo, não tem nada. É algo muito mais interno. E aí nós diríamos, né, que essa segurança também está acompanhada de afeto, né? Esse afeto comigo. Ser gentil com você. Assim você pode gerar gentileza com os outros. E pedir desculpa quando vê que foi grosseira a maneira como eu me manifestei. Pede desculpa. E aceita também as desculpas. Poder dizer sim para a vida é fundamental. O poder dizer sim para as coisas boas. E justamente aí onde está, né? Eu me sentir amado e amar também. Esse ritmo interno é que ser ditado dessa forma, na autorregulação, sem me atropelar. Você vê a vibração sonora, a vibração que está em nós, todo o nosso corpo vibra, todas as nossas células vibram. Tudo em nós é vibração. Esse som dentro que ressoa através das nossas cordas vocais, através do nosso canto, através do como nós expressamos o nosso sentir. E muitas vezes essa expressão pode ser no silêncio. Só acolher, como diz a música. Vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que o coração. Essas coisas assim, né? Tá com a gente, tá com o outro. De poder manifestar sua presença sem medo de ser feliz. E na medida certa. Se o momento é de silêncio, vamos guardar o silêncio. Vai ficar tão bom quanto, né? Então, o ritmo interno é para ser respeitado, tá? E a sensação de pertencimento. Eu sou como você, um ser humano, nem mais, nem menos. Sou igual a você, um ser humano. Por isso somos irmãos. O outro é parte minha. Nunca tivemos separado. Isso foi algo que foi contado, uma lorota que atrapalhou bastante a vida desse ser humano, com tantas crenças completamente distorcidas de cor, de classe, de religião, de condições sociais e outras coisas mais. Como nós podemos ter feito isso com a gente? Em nome de quem? Que ideologias foram essas que nos afastaram da vida? O que houve com essa pedagogia do viver? Porque a vida é pedagógica, a vida ensina a gente. Então, houve alguma coisa que não foi percebida. Uma pedagogia torta, se a vida é mestra, o que nós fizemos desse aprendizado, né? E essa pedagogia da vida que se aplica a mim e se aplica aos outros, mas especialmente a mim, porque diz-me como vives e eu direi como vais morrer. Isso é uma frase que Roberto Tavares costumava, um lindo ser humano, costumava falar isso. Diz-me como vives e eu direi como vais morrer. Veja que coisa. Então, nesse aprendizado da vida com a vida, é disso que Rolando Toro se refere à inteligência afetiva. Sermos inteligentes
é muito mais do que coeficiente de você é um QI muito alto. O aprendizado de uma inteligência da vida com a vida. É simples. Então, é bom a gente querer saber, né? O que a gente pode fazer com isso? Pode ser o próximo. Então, o primeiro passo mais importante é a integração. Não é esse o propósito da biodança? Então, a música traz esse papel de nos proporcionar, nos integrar. Ela auxilia, é a ponte até o outro. Ela estimula o sistema neurovagal. É ela que proporciona a segurança, porque ela acompanha várias coisas, várias imagens, várias sensações, várias percepções, várias histórias que estão sendo contadas ali, né? Através do padrão musical. Então, essa integração quer dizer estar no passo, estar no ritmo, estar conectado. Vê por onde se começa uma aula, né? Partindo na estruturação do ritmo, ou compasso, né? Algo que vem uma coisa por vez, nesse passo a passo, ou seja, em sincronia com a música. Por isso, ela vai estimular o nervo vago a fazer a autorregulação. Tornar mais fácil isso, né? Através da presença, através da conexão ritmo. Então, nossos corpos vão se ajustando à música, que vai proporcionando essa pulsação e a presença. É o outro que nos acena. Eu estou aqui. Estamos juntos. Vamos lá. Eu sinto muito a sua falta. Meu corpo está demonstrando, né, como eu fico feliz quando eu te toco. O quanto eu fico feliz quando eu te abraço. O quanto eu fico feliz quando eu estou mais perto de você. Ou quando você me acaricia, ou me beija. O quanto eu sinto seu coração. O quanto nós podemos respirar juntos. Porque a vida é respiração, é pulsação. E essa música vai evocar padrões organizados, né? Padrões organizados de resposta orgânica. Por isso que a música precisa ser orgânica, não qualquer música. Entender a linguagem que o Toro utiliza para falar justamente da importância da música, esse muito querido, são muitas coisas. Eu sempre me refiro a ele como um cidadão que estava muito avançado no tempo, né? Para a época que ele viveu. E muitas coisas estão se confirmando, porque muitas teorias estão aí sendo trazidas de uma maneira tão presente. E ele falava olhando para frente, né? Olhando para o futuro. Hã? Quer que eu continue Primeiro, falando? Ana Baiana, de Ana Gravatal. Baiana, diga. Primeiro, queria cumprimentar, que é uma alegria te escutar, não é a primeira vez que eu te escuto, já tive outras oportunidades. E eu acho que é uma reflexão muito importante, né? Porque a gente está vivendo um tempo em que a sensação interna, pelo menos falando de mim, que eu tenho é que tudo está mais difícil. E aí essa ocupação que a gente busca, né, organicamente, está mais integrado, está mais produzir menos cortisol
que é considerado o hormônio da morte, porque acelera o envelhecimento, uhum, e estava lendo um artigo sobre como o excesso de cortisol está contribuindo para o desenvolvimento do Alzheimer e uhum, da rapidez da demência, né? Porque desde Maturana e outros autores a gente já estudava que as nossas células elas não sabem o que faz com o sofrimento, porque a gente tem uma estrutura orgânica que é altruísta, quer dizer, toda a estrutura celular do nosso corpo foi pensada para preservar a vida, para nos manter vivos. E quando a gente entra em processos sociais, familiares, muita violência, muita notícia ruim nos jornais, muito ódio disseminado, muitas mentiras disseminadas, a gente vai entrando num processo que, de alguma maneira, nos enreda, né? E aí você sente que é muito difícil, porque também não dá para ficar numa vigilância contínua se eu estou bem. Para que eu esteja bem, é preciso que o meu entorno esteja bem, que o meu contexto esteja bem, né? Não tem como a gente ficar indiferente a todo o sofrimento do mundo, né? O mundo está vivendo muito sofrimento. Fico imaginando o que são para as crianças o contexto das guerras atuais. Como essas crianças lidam com isso, né? Olha o tempo na Ucrânia, olha o tempo na faixa de Gaza, olha quantas vidas inocentes. Então, assim, é uma reflexão de que se a gente quer continuar vivo e vivo com saúde, a gente precisa cuidar do nosso estado interno. Há pouco tempo a gente teve uma maratona na escola aqui das Termas do Gravatal e que foi dada pela Mirtz, e uhum. ela falou foram os antecedentes psicológicos, e ela falou muito sobre a questão do nervo vago e os processos que produzem inflamação nas conexões desse nervo, que de alguma forma transborda para as doenças, né? Então é para agradecer, compartilhar um pouco essas intuições. Obrigada. Obrigado, Ana, querida, obrigado. É, veja, o quanto é necessário que a gente não pare de pesquisar, não. Continue lendo, estudando, né, se informando. Todas essas coisas que a Ana coloca, né, isso está angustiando, né, a gente de uma forma geral. O que está lhe fazendo com o nervo vago? Toda essa onda pesada, o que está fazendo com o nervo vago? Nós estamos no modo segurança ou estamos sendo ameaçados? Por que as pessoas estão assustadas e somatizando mais ainda? Porque esta ação desvairada e louca está ativando a nossa vigilância interna. Este nervo vago ventral, ou seja, está sendo atingido por todas essas histórias. E aí, em vez de ativar para o modo segurança, está ativando ao contrário, o nervo dorsal. Porque o sistema vagal tem dois aspectos. Tem um que é ventral, que é o modo segurança, e tem o dorsal. Para você ver o nível de informação é profundo, não é uma coisa simples. No modo dorsal, gente, a gente está a caminho da morte. É aí onde a gente vai desenvolver depressão, câncer e outras coisas mais terríveis. Então, a gente não vai ter energia para fazer as coisas. É importante que a gente se ligue no que está acontecendo com a nossa saúde e nós podemos monitorar. E você poder olhar, não é, Helena? Eu sinto saudade de você. É poder olhar e dizer coisas boas para as outras pessoas, né? E ser sincero. É a gente se comunicar. Não deixe de falar eu te amo para as pessoas
que são importantes para você e para pessoas que estejam precisando se sentir amadas. Dizer o quanto o outro é importante para a gente é fundamental, né? Eu necessito, eu preciso expressar esse amor e não perder de vista. A gente fala de um Cristo do ponto de vista religioso, mas fale dessa presença dentro de você. Não deixe ele lá crucificado, não. Não é para ir para o sofrimento de vê-lo morrer. É preciso saber que ele está vivo. Não é sermão religioso, mas eu estou dizendo, presta atenção, hein? O nosso Cristo é vivo. Presta atenção. Quem? É o meu semelhante. Veja que a principal oração dele é o amai-vos. Amai-vos. Só isso já contempla, né, essa realidade eterna. Amai-vos. E começa com amai-vos. Você, principalmente, esse amor que eu tanto quero, começa em mim. Então, eu preciso me amar no sentido verdadeiro. Não faça de conta. Não finja amor. Seja o amor. E poder dizer isso para pessoas que são significativas. Quantas gerações se passaram? Quanto ódio foi gerado em torno de décadas de pessoas que sofreram muito e que foram excluídas? Você não vai resolver o problema deles, mas você vai dar um lugar a eles. Respeita e deixa com ele, aquilo é dele, você não precisa carregar. Respeita. Não é falar mal, né? Não é julgá-lo, sem julgamento. Não precisa julgar para ser você mesmo. Não precisa julgar ninguém. E quem somos nós para estar julgando, né? Quem vai atirar a primeira pedra? Eu não. Não atire a primeira pedra toda vez que a gente abre a boca para falar besteira. A gente já largou uma pedra, né? Já deu uma pedrada. Então, não atirem pedras. Não julguem, né? Não coloque o outro em nenhum lugar que não é tão bom. Nem pensem que vai destruir uma civilização inteira, porque eu odeio gente que não me obedece. E aí eu vou soltar umas bombas, vou destruir todo mundo. Olha que loucura foi passada para o mundo. Nós estamos vivendo, né, o grande salto que a gente precisa dar, que é uma cultura do amor. É um mundo mais vivo, né? Um mundo mais inteiro. Isso tudo é só para a gente parar para pensar como alguém abre a boca para falar tamanho absurdo, que vai destruir uma civilização inteira. Essas coisas. Mas eu quero dizer o seguinte: nós temos uma frequência de efeitos, né, no ritmo, na melodia, na vocalização, essas coisas eu falei, né? O que diz respeito a frequências, o grave, o agudo, que está interligado, né, no som. A gente olhar, né, que o nosso bem-estar, o nosso corpo é o mestre, é o maestro, é ele que toca a nossa orquestra. E estarmos muito bem conectados, né, muito vivo, dizer eu estou vivo, né, estou me sentindo bem, está cuidando da saúde do ponto de vista, né, dos índices de saúde. Tudo isso muito necessário. Mas a saúde não se resume só a alimento e remédio. Se ampliar. Caminhar hoje,
andaram pela rua, ouviram sons, pássaros, pessoas e tudo mais, conversou com alguém, um desconhecido, alguém que você nunca teve contato. É saúde, nós estamos falando do nervo vago, é a parte social, é o teu rosto, o que você expressa, e você poder dizer eu te amo para o outro, já é um bom começo. E você gostar, né, daquilo que você está vendo, tudo isso é vínculo, gente. Quando nós olhamos para essa dissociação, a gente fala loucura, está falando de dissociação, mostra que é preciso exercermos a biologia da escuta. Bonito essa coisa? Vamos treinar nossa biologia da escuta. Vamos escutar mais. A começar em nós. Um pouco de humor, né? Que você pode ver no espelho, quando você acorda todo despenteado, e diz, meu Deus, eu nem posso. Liga a câmera. Não, não vou ligar a câmera, não. Você vem aqui do jeito que eu estou, vou assustar alguém. É a gente ter humor com a gente também, né? De vez em quando, bata um papo com você, ou você pensa que você não escuta o que você fala, e como escuta, né? Bate um papo com você. Se escute. Escute o outro. E muitas vezes o outro está falando e a gente entra por aqui, sai por aqui. Já ouviram, porque são metáforas de uma época, né? De um tempo. Na verdade, o ouvido de mercador não era assim que as mães falavam? Está fazendo ouvido de mercador. E por aí vai. É, saber que o mundo pode nos adoecer, saiba disso. E esse modo de violência que foi ligado, né, através dessas redes sociais, de olho nisso. A estimulação que eles estão fazendo com os nossos jovens, com nossa permissão, os pais permitindo isso, pais que não querem ser pais, crianças que querem ser adultos ou que se comportam como adultos e às vezes de forma violenta com o seu coleguinha na mesma idade, e pais que protegem aquele comportamento, as ameaças e tudo mais. Eu fico pasmo quando eu vejo né, uma muito querida, que é uma diretora de escola, quando ela fala da coisa louca que está a sala de aula, né? O que está acontecendo nas. Eu sei que quem trabalha com educação sabe como é importante, necessário o limite pedagógico, mas um limite pedagógico, gente, conectado com o amor maduro. Não é exclusão, nem é o cara-boca, né? É trazer a pessoa para o tempo real, disso que não, ele não pode fazer, né? Mas é um limite que educa, que nos educa e que educa o outro, porque todos nós aprendemos com limite. E o que a gente não quer ouvir? O que a gente não quer escutar? Então, isso é fundamental. A saúde é muito mais do que o que a gente imagina. Saúde é muito amplo e não quer dizer que a saúde seja ausência de doença. Porque tem muitas pessoas que aparentemente estão com saúde e profundamente adoecidas. E é o que nós estamos vivendo no tempo atual, um adoecimento. E tudo isso porque eu quero mais dinheiro, eu quero mais controle, eu quero mais poder, eu quero dizer ao outro que eu sou melhor dos melhores e que todo mundo não vale coisa alguma. Então, é justamente tantas distorções, né, da realidade. Isso nos adoece. Mas que bom
que vocês estão trazendo algo tão forte assim, né, do que está acontecendo. E aí a gente diz, nossa, essa semana, tal dia, foi uma onda, o convite que esse grande coração, a gente pode chamar de Cristo, o Cristo cósmico, vários nomes que a gente dá, está nos fazendo para a gente acordar, né? Acorda, acorda. Que não é essa fantasia de a gente achar que a era de Aquário é bonitinha, não. É para a gente despertar a responsabilidade que a gente tem, né? Quanto mais comprometido fica essa nossa conexão com a vida, esse amor verdadeiro fica mais comprometido, só isso. Então a gente acorda, mas não perca de vista o outro. O outro sou eu, não há outros, somos nós. Então eu preciso saber que eu não estou sozinho, estou junto. Somos uma coisa só, né? Uma unidade, né? Mas eu creio que vocês já estão refletindo já há muito tempo, né? Que há alguma coisa esquisita que está acontecendo, não é verdade? Ou sou eu só que acho que essas esquisitices no mundo? Aí, Vilmar, ele só deu um sinal, fez assim, ó. Beleza. Então todo mundo está percebendo, né? Porque isso está no ar, não é verdade? A gente está sentindo. Será que é isso a mente desperta, né? Essa nova consciência? Nós estamos falando, não é de outra coisa, estamos falando de ética, gente. Consciência ética. E requer algumas coisas, né? Uma dessas são virtudes. Algumas virtudes humanas foram jogadas no esgoto. Qualidades imprescindíveis, não é verdade? Não podemos olhar para isso e achar que é normal, não. E somos responsáveis. Tereza, estou vendo aqui, olhando para Tereza. Agora, Terezinha, que eu lhe vi. Você estava com a câmera desligada? Estava. Então, Um é, pouco. o tônus vagal está relacionado a essa variabilidade da parte cardiológica. Como é que está, né? Nosso coração. Toda a tensão que às vezes a gente carrega, né? E que isso vai interferir na pressão arterial. Isso não é brincadeira, não. Como, né, o nosso corpo vai respondendo. Então, assim, é tudo relacionado à saúde, mas a saúde não é só física, né? Tem também a psíquica, ou melhor, a saúde é uma só. Porque ao falar da música, nós estamos falando de um psiquismo celular. Por que que a música toca tão rápido? É tão fácil. Agora você imagine a presença. E o que a música facilita na vivência de biodança? Não é a aproximação? Porque nós vamos para algo arquetípico, que está ali presente na música. Músicas que nos ajudam a nos aproximar, né? Nos ajuda a interagir, porque essas músicas precisam ser orgânicas para facilitar a deflagração da vivência. Não é o poder deflagrador da música? Se você coloca uma música que é água com açúcar, como diz assim, mas é soro. Soro de... Nem isso. Que é aquela música que não modula, não acontece nada, e as pessoas não se movem, não se sentem convidadas a, né, viver. Mas uma música que deflagra, ela tem um poder maravilhoso. Isso não tem nada a ver com a altura da música, mas tem a ver com a construção orgânica dela.
como ela foi estruturada. Isso sim. E aí você diz, nossa, a aula hoje foi tão diferente. Que música foi aquela que você usou? Antes de perguntar, eu nunca ouvi essa música antes. Eu estou me lembrando aqui daquele período de pandemia, e os sabores, né? A turma dos sabores. Gente, que desafio, né? Mas foi muito, muito rico, muito interessante, o aprendizado. São as pessoas muito queridas, a gente se juntou. Sistema neurovagal. As pessoas que se agregaram, que estiveram mais juntos, fizeram uma passagem melhor pela pandemia, não é? Gisele, que eu diga, hein, querida, agora que estou olhando você aí. É, porque foi. A gente não se sentia só, longe dos olhos, mas perto do coração. Já ouviram essa frase? Não é assim que a gente vive com os nossos filhos? Não há distância que não possa ser visitada. Ontem eu tive um filho se casando, foi a coisa mais linda. E a alguns milhares de quilômetros, né, daqui, estava lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, se casando com uma russa, com uma pessoa que ele gosta. Então, são essas imagens que ficam, que marcam, né, a gente. Como não amar algo que é nosso, inerentemente nosso, que é uma parte, né, muito dentro. Então, tudo isso só vai ter uma resposta se temos uma atitude, né, um modo prático para fazer as coisas acontecerem. Alguma pergunta? Vamos lá? Se eu puder, eu respondo. Então, mas eu vou confessar que eu fiquei doidinho com essa, porque eu fico estimulado, né? Eu vou para a pesquisa, aparece uma coisa aqui, aparece outra coisa ali, e eu estou querendo botar tudo, né? De coisa, um nível de exigência que eu tenho e que me deixa querendo colocar coisa demais. E depois eu sei que não necessariamente precisa ser demais, nós estamos abrindo uma janela, abrindo uma porta. E o estímulo para vocês é que vocês estudem, pesquisem sobre o nervo vago. Faça essa associação entre exercício, música, né, e o que promove na, na mudança, né, das pessoas. Isso sim é fundamental. Que mudanças ocorreram ao longo desses anos na vida de vocês, na prática da biodança? Onde a biodança somou, mais do que a prática da biodança, os vínculos que vocês criaram, com quem vocês se vincularam ao longo dessa jornada, o que te fez se aproximar mais, te transformou em um melhor ser humano, isso sim que é fundamental, né? Vocês se tornaram melhores pessoas. Então, só isso já valeu a pena. É o que trouxe de riqueza, né, para a vida da gente. E olhe o seu entorno. Se aproximou mais da sua família? Se aproximou mais dos amigos? Você ficou uma pessoa mais gentil, mais generosa? Se comprometeu com o seu entorno? Realizou tarefas sociais de prestar solidariedade aos outros?
Então, essas coisas todas, vocês já podiam até fazer isso, mas isso ficou muito mais visível, né? De você ser alguém voluntário, é por sua escolha. O voluntariado funciona assim, algo que você faça pelo outro, nem que te peça, acompanha, né, ao social e às necessidades. Então, só isso tudo fez a diferença e vocês realmente transformaram a vida de vocês. Especialmente se o seu amor aumentou muito na relação com as pessoas muito queridas suas, né? Aí coloca filhos, netos, companheiro, companheira, amigos queridos, amigos que a gente sente falta, amigos que a gente liga para dizer oi, como é que você está? Tá tudo bem? Né? Que contribuição eu posso dar? Porque a contribuição não precisa ser só financeira, essa contribuição é a presença, só a presença, gratuita. Amor gratuito, como Hermann Hesse fala em um poema maravilhoso dele sobre o amor gratuito. Não sei se vocês já chegaram a ver esse poema. Ou o Whitman. Então, nessa interação entre eu, o outro e o mundo, é preciso que haja essa disponibilidade. E não esqueçam, não percam de vista aquilo que se chama de luminoso. Porque ninguém aqui é só luminoso. Tem também um lado sombra. Senão não seríamos inteiros, né? Até a Terra tem os dias e as noites, a Lua também. Por que eu não haveria de ter, né? Meu lado que não é tão luminoso e meu lado luminoso. Tem as duas coisas. E como é que eu vou abraçar esta unidade que eu sou, sem entrar nesse processo dissociativo das ambivalências, né? Do confronto, dos conflitos. O mundo está nos chamando a atenção para isso. Luz e trevas. Mas o que está além da luz e das trevas é o ser. Enquanto história, né, enquanto aspectos, né, de uma geopolítica, fica muito clara a jornada das civilizações entre luz e trevas. O que nos desafia é dar um passo adiante. O que está além da luz e das trevas é o ser. Porque não há divisão, só unidade. Então, vamos olhar na direção certa, né? Podemos chamar isso de amor, podemos dar tantos outros nomes, mas vamos chamar isso de humanidade, que fica muito mais próximo da gente, né? Somos seres humanos, nem melhor nem pior que o outro. Somos seres humanos. Cometemos falhas, cometemos erros. Que bom se eu tenho uma noção disso, né? Se eu percebo isso. E que a dor, a alegria fazem parte. Que o prazer e a dor fazem parte. A dor existe para que a gente se dê conta dos momentos prazerosos. Não para que a gente esqueça de que viver é bom. E é bonito. É bonito. A vida é bonita. Então é isso. Nós temos um instrumento fabuloso nas mãos. O Rolando se antecipou os 30 anos, porque ele não, naquele período não se falava em teoria polivagal. Mas tudo que nós fazemos em biodança está nesta conexão da teoria polivagal. E o que vai acrescentar?
é justamente vocês saberem como fazer uso da ciência na aplicação prática, dentro do nosso trabalho. Vocês saberem o caminho que vocês estão fazendo ao estruturar uma aula. A atenção que é necessária ao construírem uma aula. Vocês compreenderam? Isso é que faz a diferença da qualidade da vivência. Mais ainda, né, acompanhar essas pessoas que estão sendo clientes, né, de vocês, para saber, dentro daquilo que elas estão trazendo de demanda, onde você pode ajudar, né? O que você pode ajudar. Então, há um espírito, né, de entusiasmo, de desejo, né, de poder aplicar e muito bem os seus conhecimentos, porque não se refere só à biodança, gente. Tem um conhecimento de vida, tem um outro conhecimento, né, que é a empatia, mas não é só se colocar no lugar do outro, entender o que essa linguagem está te comunicando. É nessa empatia que vai nascer algo muito maior. E isso só a vida pode nos ensinar, que é a compaixão. É estarmos apaixonados pelo coração. Compaixão. Ter, né, essa conexão com a vida. Compaixão. Não estamos falando do sagrado. Estamos falando consagrado. Cada pessoa é sagrada. Cada ser vivo é sagrado. Não separem. Não separe a vida. A gente já fez muito. Por milênios, civilizações desapareceram sem entender a vida consagrada, né? E outras poderão também desaparecer. A nossa, por exemplo, pela nossa insanidade, mas deixe a loucura com aqueles que gostam dela. Escolham a saúde. A saúde é maior. Quando estarem bem, coisas que, ó, a gente precisa, às vezes a gente tem, beba água. Respirem. Eu estou falando para vocês porque eu estou falando para mim também. É disciplina. Gente, é ordem. E ordem não quer dizer só ficar mandando, não. Ordem é organização interna. É fácil? Claro que não. Eu posso, né, ter coisas caóticas e eu me acostumei, né, com aquilo. Tem horas que você se perde, eu também. Onde eu botei isso? O que é que eu fiz com isso? Que horror! Como está bagunçada esse espaço. E aí precisa organizar. Porque a vida é assim, entre o caos e o cosmos, né? Horas super bem e horas um pouco desorganizadas. Para a gente ir construindo entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Mas a gente ter clareza, né? Está em equilíbrio, não está em equilíbrio, né? Eu estou buscando integrar, que é o que a gente faz no trabalho de grupo. É isso. Você fica feliz quando diz, nossa, que eu esperava, né, muito menos, mas olha o que aconteceu, foi fantástico. E quando as pessoas felizes te dão o feedback, né, te informam que realmente foi maravilhoso, tanto na escolha das músicas como na presença que foi estimulada, onde todo o grupo se sentiu muito inteiro. Mas precisamos também estar conectados com a nossa inteireza, né? Não é agradar ninguém, nem a você mesmo. É fazer o que é certo fazer. O que é que eu faço com isso? Então, o melhor caminho qual é? Eu tenho
alguns recursos aqui na mão que eu posso melhorar. Aquilo não está bom, mas eu posso fazer com que isso fique melhor. E é o bom viver, né? Que é a grande verdade é o bom viver. É, no pensar está algo fundamental, que é a direção que eu quero dar às coisas, a organização que eu quero dar às coisas. Porque sem norte não há caminho. Por isso eu preciso saber o que é que eu estou pensando, o que é que eu penso de mim, o meu entorno, a vida. É importante. Será que essa desorganização toda, desse psiquismo planetário, está sendo todo gerado pelo ser humano? Esse animal inquieto que não consegue enxergar o seu entorno? E a mãe Terra, percebe tudo isso? Que esse vírus vai acabar querendo destruir o seu entorno? Então, quando a gente para olhar para o nosso entorno, claro que esse cérebro global não é como o nosso. É feito por milhares, bilhões, trilhões de neurônios, de ADN, de vida. A nossa distorção é achar que tudo é como a gente pensa. E essa tal inteligência que a gente fala é igual para todo mundo. Já pensou nas suas amebas muito inteligentes, né? Nos tantos de bactérias, de vírus aí sustentando, porque tem uma parte que é do bem, né? Que sustenta a nossa flora, que sustenta a vida em nós. E a gente sabe que se facilitar com aquela parte que vai trazer muitos prejuízos, a gente vai pagar o preço. E o que a gente faz é se cuidar. Os hábitos é que vão dizer. Então, o autocuidado é fundamental em tudo na vida. O cuidado ético, isso aconteceu no curso de didata, onde falamos do cuidado ético, né? O cuidar o grupo. É fundamental, gente. Tem algumas coisas que eu levei essa palestra sem pensar na dimensão daquilo que eu estava levando. Eu mesmo me surpreendi. E era tudo que a gente estava precisando ver. O cuidar ético, o cuidado do grupo, né? O cuidar ético. Mas o que é essa ética que tanto falamos? Não é uma consciência crítica? Não é uma consciência ética? E precisamos ampliar a nossa percepção. Então, expandir a percepção para que a gente possa abrir os nossos olhos. Então, a consciência ética é o grande salto desse milênio. Esse salto que nós precisamos dar, enquanto pessoas, enquanto grupo, enquanto ser humano, enquanto sociedade. Jamais excluir a vida. E o outro, gente, é vida. E a vida dos animais é vida. E tudo, as árvores, é vida. A água é um mistério. Nós estamos olhando para isso e achando que é algo com um valor. Não é. É algo imprescindível para todos nós. Sem água, nós não vamos existir. Sem terra, nós não vamos existir. Sem ar, não vamos existir. Nem sonhando, porque a vida precisa de ar. Precisamos respirar. A mesma coisa vai acontecer com o fogo. Sem as chamas,
sem a luz nos nossos corações, que pulsa no nosso sangue, nós não vamos existir. Então, eu preciso acolher com muito mais, né, amplidão, muito mais espaço na minha cabeça. Eu sofro com o mundo sofre. Então, tem um sofrimento, toda essa dor, essa confusão que vocês estão trazendo aí do que está acontecendo no mundo, é também parte da dissociação que a humanidade vem perdurando. Não há mais tempo para estar vendendo lugar no céu, né? Mas tem gente fazendo. Não há mais tempo para estar fazendo guerra, mas tem gente criando. Não há mais tempo para mentiras, mas continuam fazendo. Mas temos tempo, sim, para acordar e que as nossas escolhas possam ser boas escolhas e que eu possa olhar com muito amor para tudo e sem discriminar. Isso não é sonho, isso não é uma coisa à toa, não. Isso é verdadeiro. Preciso, sim, preciso de amor, né? Essa reconciliação afetiva com a vida começa em mim, me reconciliando. Posso dizer sim para a vida, começando em mim, para tantas coisas que eu neguei. Posso dizer sim agora? Estou maduro para fazer isso? Tenho um amor incondicional para fazer isso? Né? Fortalecido para fazer isso? Ou eu vou continuar, né, amando de uma maneira distorcida? Amando o que eu quero, né, o que eu acho que tem que ser para mim. Esse amor cego. Eu vou continuar cego ou eu vou acordar? Eu vou ter um amor maduro, comprometido e responsável. E agradecer a cada um de vocês essa presença. A Gisele já se recolheu ali. E agradecer, né, a escuta. E posso ter dito algumas coisas que talvez ainda precisem aprofundar mais, né? Mas a atenção que eu chamei para esses aspectos científicos, né, de buscar um conhecimento sobre neurovagal, vocês estejam atentos para estudar. Vou partilhar um livro de Gabor Maté, né, que é um dos cientistas também muito reconhecido, e fala sobre a presença, né? Eu vou também partilhar esse livro junto com as fichas de música. E obrigado pela escuta, que a gente possa ter outros momentos, né? Estamos preparando aí para o próximo ano e a Floripa, as termas. Eu adorei. E estava precisando naquele momento das termas. Então, eu vou mais preparado ainda para desfrutar mais. E desejo que vocês também possam estar juntos com a gente. Agradecer em nome da Rede Biodança Brasil, né, todo esse amor que temos recebido, na presença de vocês, de estarmos juntos. Agradecemos essa reverência que eu também faço a vocês, tá? De coração. Obrigada, professor. Obrigado. Beijo. Gratidão, mestre, Oh, por, por compartilhar esse teu amor e essa tua sabedoria. eu que agradeço, querido. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá tirando uma foto aí, Simone, dos coraçãozinhos? Vamos largar um coraçãozinho, deixa eu ver onde é que está o meu aqui. Eu tirei antes. Pois é, eu tô vendo você soltando corações, então tá na hora de soltar o meu também, olha. E cadê o outro? Tem uma história do coração que sai borbulhante, né? Eu acho que é esse. Simone, Jailson, Então, João, Ione, Rita, parceiros de isso. jornada. Vamos soltar os corações ao mesmo tempo?
Tchau. Vamos. Hum, Beijo, Tê. beijo. Todo mundo. Um, dois, três e já. Tchau, tchau. Ah, Até outra Vai, oportunidade. tchau, gente. Boa noite, bom boa descanso. noite. Boa noite. Beijo. 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 Gratidão, povo lindo. Beijos.